irmãos, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amados, iremos fazer uma série de mensagens e a primeira mensagem vai falar sobre a igreja. Então hoje nós iremos falar sobre a igreja, que é a meta de Deus em seu plano eterno. Cada um de nós que é salvo participa dessa meta, a fim de que Deus obtenha seu desejo segundo o seu bom prazer. Portanto, devemos conhecer a igreja. Amados, o que é a igreja? A igreja, na verdade, é a assembleia daqueles que foram chamados. Vamos ver isso em Mateus capítulo 16, versículo 18. E sobre essa rocha edificarei a minha igreja. A igreja é o que Cristo está edificando mediante sua morte, ressurreição e ascensão. O termo igreja é eclesia, que no grego significa a assembleia dos que foram chamados. Assim, a igreja é a congregação chamada por Deus para fora do mundo. Não é um templo cristão ou qualquer edifício destinado à adoração. Senhor Jesus, a igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos conferir isso em Efésios capítulo 1, 22 e 23. Versículos 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. A igreja é o corpo, com Cristo como a cabeça. Ela se destina a Cristo e é constituída de sua vida e de todos que creem nele. Ela é um organismo vivo e não uma organização sem vida, tais como clubes e associações. O corpo é a plenitude do homem, a sua expressão. Igualmente, a igreja é a plenitude de Cristo, a expressão dele, visto que Cristo é aquele que é ilimitado, extensivo e a tudo enche em todas as coisas. Ele precisa de um grande corpo para ser a plenitude de si mesmo, para expressá-lo em todas as coisas. Vamos agora para Efésios 5, 25. Efésios 5, 25. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Essa palavra revela que a igreja é também o complemento de Cristo. Como corpo de Cristo, a igreja recebe a sua vida para ser sua expressão. Isto é uma questão de vida. Como complemento de Cristo, a igreja recebe seu amor para assim satisfazer seu coração. Isso é uma questão de amor. Vamos agora para Timóteo, capítulo 3, versículos 15. Primeira Timóteo, irmãos, perdão, viu? 1 Timóteo, versículo 3, capítulo 3, versículo 15. Para que, se eu tardar, fiquei ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então aqui nos mostra que a igreja faz parte, do Deus vivo, como coluna e baluarte da verdade. Vamos à frente, Senhor Jesus, possa nos dar mais luz para podermos receber.
Para Cristo, a igreja é seu corpo e complemento, enquanto para Deus, a igreja é sua casa. Por um lado, essa casa refere-se à habitação de Deus e, por outro, à família de Deus. Os membros da casa de Deus, esses dois aspectos, a família e a habitação de Deus, são simplesmente uma só coisa. A família de Deus é a própria casa para a habitação de Deus. Vamos voltar agora para Efésios capítulo 2, versículos 19 e 22. Efésios 2, versículo 19 a 22. Assim já não sois estrangeiros, peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós justamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Esse novo homem leva a imagem do seu Criador. Cristo é a sua vida e o seu conteúdo. Nesse novo homem não há ninguém da velha criação, não há raça, religião, cultura ou classe. Somente Cristo é todos os componentes desse novo homem e está em todos eles. A igreja, como o corpo de Cristo, toma Cristo como sua vida para então ser sua expressão. A igreja, como o novo homem, toma Cristo como sua pessoa para ser suprimento da vontade de Deus. Agora vamos ver os elementos constituintes da igreja. Senhor Jesus. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. 1 Coríntios, Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santo, com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus, Senhor deles e nosso. Aqui nós vamos ver os elementos constituintes da igreja. Amém? A igreja é constituída de todos os que creem em Cristo e possuem sua vida. Qualquer pessoa que não tenha crido em Cristo, que não tenha vida, que não tenha nascido de novo, não pode se tornar um elemento constituinte da igreja. Desde que não sejam salvos, mesmo nossos parentes mais próximos, não são elementos constituintes da igreja. Somente depois de serem salvos, terem a vida do Senhor, é que se tornarão membros da igreja. Agora vamos ver os dois aspectos da igreja. O aspecto universal. Vamos lá para Mateus, capítulo 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. A igreja mencionada pelo Senhor nesse versículo fala do aspecto universal. Ela é única e inclui todos os que creem nele, através das eras e em todos os lugares. Irmão, espero que nós estejamos recebendo clareza sobre essa maravilhosa palavra que é a igreja. Ó Senhor Jesus. Vamos agora, irmãos, para
Senhor Jesus. Vamos agora para Mateus. Ó Senhor Jesus. Vou dar uma olhada aqui, que eu esqueci um pouco. Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos agora dar uma olhada em Mateus, capítulo 18, versículo 17. Mateus capítulo 18, versículo 17, nos fala que se ele não os atender, diz-o à igreja, e se recusar, ouve também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Então aqui fala, se ele não atender, diz-o à igreja. A igreja mencionada pelo Senhor nesse versículo fala de uma igreja em uma cidade. Ela é numerosa e seus crentes podem falar a ela. De acordo com o aspecto local, a igreja aparece em todas as cidades. Uma igreja em cada cidade inclui os que creem em Cristo naquela localidade. Amados, a igreja é única e não tem necessidade de nomes especiais. A igreja é a igreja. Não deve haver tipos de igrejas que sejam denominadas segundo seus tipos. Senhor Jesus, denominar a igreja dessa maneira é desnecessário e não é bíblico. Embora a igreja seja a única no universo, ela é numerosa em sua manifestação local. Apesar de haver várias igrejas, uma em cada cidade, elas diferem em natureza. A diferença reside somente nas cidades onde elas se encontram. Portanto, para designá-la, podemos usar o nome cidade na qual uma cidade se encontra, como a igreja em Jerusalém. Vamos ver em Atos, capítulo 8, versículo 1. Senhor Jesus. Atos capítulo 8, versículo 1. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Vamos adiante, irmãos. Vamos falar agora sobre a igreja em Antioquia. Está em Atos, capítulo 13, versículo 1. Atos 13, 1. Havia na igreja de Antioquia guias, profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio e Cirene, Manaém, Colasso de Herodes e Tetrarca Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito: separai-me para mim, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então aqui fala, irmãos, havia na igreja em Antioquia, né? Então a igreja em Antioquia. Vamos agora para Apocalipse, né? Apocalipse, capítulo 1, versículos 4 e 11. Aqui fala sobre as 7 igrejas na província da Ásia. Lá no final da Bíblia, amém, irmãos? Apocalipse 1, versículo 4.
João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz, vós outros, da parte daquele que era e que há de vir da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. E vamos agora ao versículo 11. Dizendo o que vês e crê em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiara, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então aqui, irmãos, fala sobre as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aqui nós temos a clareza de que aqui se fala da igreja em questão de localidade. Amém? Não se fala numa questão de placa. Quando nós temos aquela placa ali no nosso local de reunião, que é a igreja em Areis, ela nos mostra que todos os santos, todos aqueles que já invocaram o nome do Senhor e confessaram o Senhor como seu legítimo Salvador, fazem parte da igreja em Areis. Então, nós temos aqui várias congregações, todos os irmãos, todos os amados irmãos da congregação já declararam o Senhor como seu legítimo Salvador. Então, todos nós aqui da cidade de Areis, todos nós da população da cidade de Areis, no qual já confessou o Senhor como seu legítimo Salvador, fazem parte da igreja em Areis. Amém, amados? Eu espero que nós tenhamos ganhado clareza e espero também que eu possa ter tirado a dúvida de todos os irmãos. Qualquer coisa podem nos falar no nosso privado, que nós iremos falar, né, e explicar melhor. Se alguém tiver mais alguma dúvida. Amém, meu amado? Amém, minha amada? Eu gostaria agora de orar por vocês. Posso orar por vocês? Senhor Jesus, venha abençoar essa pessoa que está ouvindo esse vídeo, que o Senhor possa derramar muitas bênçãos sobre essas pessoas. Bênção de saúde, bênção financeira, bênção com questão de trabalho, bênçãos familiar. Senhor Jesus, nós não sabemos o que essa pessoa está passando, Senhor, mas Tu sabes, Senhor. Por isso, Senhor, nós declaramos, Senhor, que o Senhor estará abençoando todas essas pessoas, Senhor. Senhor Jesus, nós lhe suplicamos, Senhor, para que o Senhor venha abençoar realmente essas pessoas, Senhor. Senhor, estamos passando momentos difíceis, momentos de dificuldade, Senhor, mas na Tua presença, Senhor, somos mais que vencedores. Jesus Cristo é o Senhor. Amém.